Émile Durkheim é um dos pais fundadores da sociologia e ele contribui de modo decisivo para a metodologia desta jovem ciência. Uma das grandes questões que ele pretende resolver é como garantir a cientificidade e a autonomia dessa ciência. É preciso evitar tentações psicológicas, diz ele, que tentam interpretar o social, o objetivo, a partir do interior. Mas é preciso também evitar abordagens contratualistas e utilitaristas. Segundo Durkheim, são 3 os critérios que tornam os fatos sociais identificáveis. Os fatos sociais, como um conjunto de maneiras de pensar, sentir e agir, se caracterizam pela sua exterioridade. Portanto, eles não são explicáveis a partir da psicologia utilitarista, nem a partir de motivações acessíveis pela introspecção. E em seguida, diz Durkheim que os fatos sociais se definem pela sua generalidade, pois eles pertencem a um grupo ou a uma coletividade. Enfim, eles são assinalados por seus efeitos de constrangimento. Constrangimento esse sobre os indivíduos, como se vê particularmente na religião, no direito e nos costumes morais. Os fatos sociais, portanto, segundo Durkheim, se distinguem dos fatores psicológicos e biológicos. Durkheim, na obra As Regras do Método Sociológico, de 1895, diz: é fato social toda maneira de agir fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, ou então ainda que é geral na extensão de uma sociedade dada, apresentando uma existência própria, independente das manifestações individuais que possa ter. Em outro trecho, ele salienta o seguinte: a sociologia não é, pois, o anexo de nenhuma outra ciência, constitui ela mesma uma ciência distinta e autônoma, e o sentimento do que a realidade social apresenta de especial é até de tal modo necessário ao sociólogo que somente uma cultura, especialmente sociológica, pode prepará-lo para compreender os fatos sociais. Durkheim salienta também que é preciso tratar os fatos sociais cientificamente, como coisas. Os fatos sociais não possuem propriedades que são identificáveis pela observação. O que se impõe ao olhar do observador não é esta ou aquela concepção de justiça, mas sim as condutas guiadas por elas, descritíveis através de regras dos direitos ou estatísticas penais. Os fatos sociais e as coisas da natureza estão sujeitos ao determinismo e às leis, e portanto são suscetíveis de descobertas científicas, tão impressionantes como as descobertas das ciências naturais. Durkheim aqui está fazendo uma comparação, portanto, entre as ciências sociais, a sociologia, com as ciências naturais, a física, a biologia e a química, por exemplo. Para conseguirmos desenvolver uma pesquisa científica nas ciências sociais, devemos nos afastar de todos os nossos julgamentos espontâneos e fiar-nos nos traços mais exteriores, que são os menos suscetíveis de ser o lugar de projeção dos nossos preconceitos. Outra tese central aqui sobre os fatos sociais é que Durkheim nos diz que os fatos sociais só podem ser explicados a partir de outros fatos sociais. Portanto, nós podemos falar sim de um fato a partir daquilo que o antecedeu, da sua causa. A realidade social tem uma consistência própria. Augusto Comte equivocou-se ao explicar os fenômenos sociais a partir da natureza humana. Esse tipo de explicação é demasiadamente geral e não consegue abarcar a especificidade dos fatos sociais. Para Durkheim, a explicação sociológica pressupõe um método das variações concomitantes. É preciso colocar em paralelo ao menos 2 séries de fatos sociais, para estabelecer assim se existe um vínculo de dependência de um fato em relação a outro fato. Esses critérios e essas regras não invalidam a utilidade social da sociologia. É possível, na sociologia, como na medicina, por exemplo, elaborar distinções entre estados normais e estados patológicos, sem recair nos preconceitos, graças à definição pela média estatística de um fato normal e de um estado patológico para uma mesma espécie social. A espécie social é um tipo de sociedade que corresponde a um nível de evolução social, caracterizado pelo grau de divisão do trabalho social. Assim, por exemplo, podemos estabelecer se um declínio ou um surto de religiosidade, de crime ou de suicídios são normais ou patológicos. Finalizo citando Durkheim na obra As Regras do Método Sociológico, de 1895. Diz ele: a primeira e mais fundamental regra é considerar os fatos sociais como coisas.
Até mais!